pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração de um bolo retangular com alguns detalhes em chantilly e também em chocolate. Essa aula que nós vamos fazer vai ser uma aulinha um pouquinho mais comprida, onde eu vou estar explicando aqui passo a passo para vocês, né, juntamente com a decoração, né, vai ser aqui praticamente ao vivo, né, então eu vou explicar para vocês alguns detalhes importantes a respeito dessa decoração, tá bom? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é membro, seja membro, dá essa forcinha aí para nós, porque nos ajuda muito, né, a trazer mais conteúdos, né, e também a gente tem você tem uma prioridade de respostas muito mais rápido e entre outras aí possibilidades, tá bom? Então a gente vai começar essa aulinha, né, esse bolo retangular aqui é um bolo que para nós aqui, como a gente trabalha por quilograma, é um bolo que dá em média cerca de 4,3 kg, mais ou menos, depende muito da decoração. Por isso que eu sempre digo para meus clientes que o peso do bolo vai depender da decoração, do recheio, da massa. Massa de chocolate é uma massa que pesa mais, porque a gente acrescenta mais um produto, né? Então isso tudo influencia. Então a gente vai começar nosso bolinho aqui. Vou tirar o saquinho. Para quem tem dúvidas, esse saquinho aqui é um saquinho que a gente utiliza, esse saquinho de feira, né? Para pegar legumes, né, no mercado. Então a gente compra o rolinho para utilizar, né, esse saquinho. Porque ele é mais forte, então por acaso se ele entrar um pouquinho debaixo da massa ao puxar, ele não vai arrebentar com facilidade. Então eu gosto muito desse saquinho. Não gosto de plástico filme, porque eu acho que é muito sensível e o risco de arrebentar é muito grande, né? Então aqui a gente vai fazer uma pré-camada. Como todos os bolos eu faço, o bolo fica girando assim porque tá pesado. E minha mesinha aqui é um pouco fora do... é um pouco tortinha, né? Então primeiro a gente vai fazer aqui a nossa pré-camada, como eu faço em todos os bolos. Por que eu sempre gosto de falar sobre a pré-camada? Porque a pré-camada é muito importante. Esse bolo aqui não vai ser um bolo espatulado em si, né? O foco dele não vai ser esse. Mas é muito importante que você faça essa pré-camada, até mesmo para ter uma organização, sabe? Para você começar a decoração aí, em uma lateral organizada. Até nisso você tem que pensar. Organização cabe em tudo, né? Até mesmo a decoração do bolo. Então, ó, vou fazer a pré-camada aqui. Nos bolos que você vai espatular, é muito importante que você se atente a essa parte entre o bolo e a bandeja. Né? Por que tem que se atentar a isso? Porque se ficar espacinho ali, automaticamente fica também, o bolo tá movimentado hoje, fica também, né, o ar, né, porque tem um espacinho ali e fica o ar. E quando você passar o chantilly, depois que o bolo tá prontinho, vai sair uma bolha ali. Então é importante que você faça a pré-camada para evitar, né, que você venha ter esses problemas depois que a decoração, depois que o bolo tá decoradinho, tá? Os nossos bolos aqui, gente, como vocês podem perceber, né, são bolos de 3 camadas de recheio, portanto é um bolo aí que dá mais ou menos cerca de 10 a 11 centímetros de altura, tá? Claro que isso aí depende do que você quer fazer, né, no seu intuito. Eu sempre gostei de trabalhar com essa altura, porque eu achei uma altura assim não muito alta e também não muito baixa. Porque o muito alto também, o risco de transporte é muito grande, né, de quebrar, então tem que ser um bolo muito bem estruturado. E muito baixo também, porque uma decoração fica feio, né? Um bolinho baixinho assim, eu não gosto. Então, eu escolhi essa opção aqui desse meio termo, né? Desse bolo aqui de 10 a 11 centímetros. Depende muito, né? Pode alterar um pouquinho, mas quando altera é pouca coisa. É 1 centímetro, algo assim. E quando o meu cliente quer um bolo bem mais alto, aí a gente dá a opção aí de fazer um bolinho, né? Mais alto, duplo, porém com estruturas de bolo de andar, tá? Eu não concordo muito em bolos de 20 centímetros de não ter uma estrutura, a não ser que tem pessoas aí que fazem bolos com massa dessa grossura. Eu não gosto. Eu acho que tem que ter beleza e sabor, né? E nós brasileiros gostamos é de recheio, né? Não gosto de massa, não. Massa certa é estrutura, né? Então eu particularmente não gosto de bolo com isso de camada de massa, né? E, enfim, mas é muito recheado. Mas mesmo assim, isso de massa, não vejo... Bom, eu não gosto, né? Tem pessoas que vão gostar, né? Deixa eu só pegar aqui minha interfolha, vou mostrar pra vocês também, que é o que eu compro aqui, ó, pra limpar minha bandeja, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com esse papel, eu compro o fardinho e vou aqui tirando. Que é o que eu utilizo para limpar a bandeja. Esses papéis que você compra pra colocar nesse suporte pra secar a mão, papel pra secar a mão, toalha, né, de papel. Só que não é essas toalhas, né, compradas no mercado, que são muito mais caras, né? Então, aí seu lucro vai diminuir. Então, é ideal que você pense nessas questões assim, de coisas que são mais em conta, né? Que vão dar o mesmo resultado. Por que eu tô limpando aqui?
sempre organização, tá? Eu sempre gosto muito de organização. Ó, chantilly ficou parado, dá uma mexidinha. Pra gente poder passar uma camadinha aqui em cima. Esse bolo aqui, gente, ele vai todo na lateral de casquinha de chocolate que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui eu não estou me cortando muito com a lateral. Lógico que eu vou passar mais uma camadinha um pouquinho mais grossinha aqui. Só pra ter um pouquinho mais de chantilly, né? Por questão de sabor. Mas vai ser toda tampada essa lateral. E eu vou mostrar pra vocês. E essa parte aqui, gente, que eu tô fazendo com a espátula, ó, é uma coisa que eu sempre faço em todos os meus bolos, até os redondos. Por quê? Tem algumas pessoas que vão, eu fazia isso, né? De ir com a manga de confeitar a lateral, depois vem e passa em cima com a manga de confeitar. Só que, particularmente, eu acho que vai muito chantilly em cima. E, assim, alguns clientes não gostam muito, então eu prefiro fazer mais fininho assim. Eu faço com a espátula, fica um pouco mais fininha do que se eu fizesse com a manga de confeitar, que a manga de confeitar, ela vai um pouco mais de chantilly. E, assim, de trabalho é o mesmo, porque automaticamente eu tenho que arrumar aqui quando eu faço com a manga de confeitar, eu também preciso alisar a parte de cima, né? Então o trabalho é o mesmo, eu acho. Então é só uma forma mesmo de colocar um pouco menos de chantilly. Então quem estiver acertando, porque aqui depois eu vou colocar uns detalhezinhos, mas é bom que fique lisinho, caso alguma coisa fique exposta, esteja arrumadinho aqui. E essa casquinha de chocolate que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu fiz com chocolate ao leite, tá? Chocolate fracionado. É muito lindo, gente, essa ideia do chocolate nobre, muito bonito. É gostoso. Só que assim, a nossa realidade hoje no Brasil, né, que é um custo bem alto, o chocolate nobre, então não dá para usar em algumas receitas. Não, você pode usar em algumas receitas e repassar isso para o seu cliente, que você está utilizando chocolate nobre, né? Você pode repassar. Só que fica muito caro. Então, seu cliente tem que ter ciência de que uma receita, um bolo feito, um ovo de Páscoa, por exemplo, feito com chocolate nobre, o preço dele é bem alto, é bem diferente de um chocolate fracionado. E realmente, o chocolate fracionado, ele não é chocolate, né? Tem bastante gordura, enfim. Mas a nossa realidade, né, é muito linda na teoria, na prática é diferente, né? Na prática, um chocolate nobre é caríssimo, né? E nem todo mundo tem condições de comprar e muito menos o seu cliente às vezes de pagar. Então, às vezes, seu cliente quer um chocolate nobre, mas não tem noção do preço, né? Então é importante que você possa ter essa opção, se você quiser ter essa opção. E tem também a opção fracionada. Tem gente que não vai ter condições de pagar pelo nobre, né? Então aqui, gente, ó, continuando aqui na lateral, eu só vou dar mais uma camadinha na lateral. É só pra, como eu falei, questão de sabor, tá? Porque a lateral vai ser toda coberta. Eu só tô dando uma ajeitadinha mesmo por questão de sabor. Vai ter um pouquinho de chantilly, né? Aqui no caso, como eu falei, vai ter as casquinhas, então eu estou me preocupando tanto em alisar essa lateral. Uma porque eu também não gosto de alisar bolo retangular. Podem ver que eu não tenho, né, bolo retangular, né, espatulado. Eu acho chato, dá trabalho, né, dá muito mais trabalho, assim. E assim, depende muito do que você quer. Eu falo, tem gente que gosta, tem gente que faz espatulados lindos, retangular. Eu não tenho muita prática com retangular, então eu não faço muito não. É verdade que nem ninguém que pede, né? Nesse caso aqui, eu só estou mesmo passando a espátula só para colocar um pouquinho de chantilly e para a gente agregar aqui a nossa casquinha de chocolate. Mas tem pessoas que fazem espatulados no retangular e fica muito bonito. Particularmente, acho que dá muito trabalho e meus clientes também não gostam muito, porque esteticamente eu acho que o redondo fica muito mais bonito. E isso vocês podem reparar, né, que redondo tá mais na moda, né? Tem gente que não abre mão do retangular. E a gente faz tal, mas a maioria gosta do redondo mesmo. E esteticamente eu também acho ele mais bonito. Então, ó, gente, ó, já alisei aqui toda a minha lateral. É só arrumando mesmo, tá? Como eu falei, eu tô caprichando, não. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as casquinhas que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, são casquinhas para bolo, sossego fácil.
Ó, aí são casquinhas, né, de chocolate. Vou mostrar pra vocês, segurar aqui o bolo aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Bem fininhas mesmo, que a gente vai grudar aqui na lateral, tá? São bem fininhas mesmo. Porque a ideia aqui é só uma questão de beleza mesmo. Só vou limpar aqui a lateral da nossa bandeja. Pra ficar bonito e arrumado, né? É um bolinho rápido, mas com dicas bem legais aqui pra vocês. E aproveitando, deixa aí no comentário, né, da onde você tá me vendo. Eu sempre gosto dessa interação, gosto de responder comentários de vocês, né? Pessoas que deixam comentário aí nos elogiando, nos dando parabéns. Eu fico muito feliz com isso e a glória toda é pro Senhor, né? Porque eu digo que se não fosse Ele me capacitando, nada disso eu faria, né? Então a glória é toda de Deus. Eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens de vocês, né? Comentários, perguntas. Eu gosto muito de ensinar, sempre gostei. Então eu gosto muito de responder as perguntas, então pode ficar à vontade. Tem dúvida aí? Se não for por dúvida desse bolo, pode ficar à vontade. Não quer dizer que no comentário você tem que fazer perguntas sobre esse bolo, tá? Tem dúvida de alguma coisa sobre a confeitaria? Manda pra mim que eu te respondo. Então vamos lá. Dica importante agora, a gente precisa escolher qual que é a frente do nosso bolo, porque a gente vai começar essas cascas, então elas vão ter uma emenda. Então é importante que eu comece pela parte de trás, por essa emenda, né, se ela ficar um pouquinho feia, tá na parte de trás, né? Então é importante escolher as costas do bolo, né? Então no caso eu vou escolher, aqui vai ser a frente, então eu vou começar com as casquinhas aqui atrás. Eu vou deixar a casquinha aqui, ver se eu consigo colocar aqui, é um pouco mais fácil. Então nós vamos começar por aqui, ó. E uma dica importante, ó, é você grudar a casquinha. Ó, bem? E agora eu vou grudar a outra casquinha por cima dessa aqui, e não assim, ó. E não uma do lado da outra, porque senão vai ficar um vão aqui, não fica muito legal. Não tem problema ficar um vãozinho, tá? Não tem problema, mas o ideal é que fique menos, então a gente vai botar por cima, tá? E no caso aqui, gente, a minha casquinha, ela é bem fininha. Então eu não vou ficar forçando demais ela, tá? Porque a ideia aqui é só encostar mesmo, só pra dar um acabamento mesmo no bolo, tá? Porque no caso o bolo aqui tem uma fazenda, então assim, a pessoa queria algo, né, estilo fazenda. Aqui eu vou dar uma jogadinha pra cá. Então aqui pra lembrar lascas de madeira, né? Então esse aqui você pode utilizar muito para essa questão bolo de floresta. Esse aqui, gente, como se eu for botar aqui em cima, essa quina, né, essa casquinha da quina, ela vai empurrar a parte de cá. Então eu vou colocar, essa eu vou colocar por baixo, ó. Por baixo dela, só para evitar, é só uma questão de acabamento mesmo, tá? Ó, tá vendo? E aqui, como é um bolo rústico, gente, não tem tanta importância, tá? Essa questão de ficou assim, um assado. Eu que sou muito enjoadinha para essas coisas, né? Eu sou uma pessoa muito detalhista. Vou quebrar um pedacinho aqui. Eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu tenho esse probleminha, né? De querer as coisas muito perfeitinhas. Acho que eu vou trocar essa aqui. Mas eu sou a favor de que a gente precise fazer o melhor para o nosso cliente, né? Já que ele tá pagando, ele merece o melhor. E aqui é a mesma coisa, ó, da quina aqui, ó, eu vou entrar por trás, ó. Entrei por trás dela, tá vendo? Não botei em cima, porque senão vai amassar. Então eu só botei por trás. Agora eu vou completando. E por que é bom a gente passar aquela camadinha de chantilly que eu mostrei pra vocês? Até mesmo para ajudar a colar, né, as casquinhas. Então. E aqui, gente, não tem muita jeito, não. Eu simplesmente peguei o chocolate, peguei uma colher, né, derreti o chocolate, ao leite fracionado, e peguei a colher, botei um pouquinho no papel manteiga e espalhei, né, joguei assim, espalhei pra cima. Só pra dar um efeito mesmo de casca, então assim, não tem muita... Ah, mas como que foi feito? Não, é do jeito que sair aí, porque é rústico, né, fazenda, então o negócio, a ideia é essa mesmo, de rústico. Então aqui, mais uma na lateral, que eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz bastante aqui, gente, porque na verdade é difícil você saber exatamente qual a quantidade de casquinha você precisa fazer. Então eu fui fazendo, se sobrar, a praticidade, né? Se sobrar é só jogar na forminha, na vasilhinha que eu derreti o chocolate, que ele derrete de novo, é uma beleza.
Então, assim, tem essas vantagens, né? E é um bolo prático, né, gente? Um bolo fácil, prático. É muito bom. Eu gosto muito de fazer esse tipo de bolo aqui. Então, ó, lateral. Encaixar aqui atrás. E agora aqui, ó, como é a nossa final, né, as costas do bolo, eu vou dar aqui um acabamento. No caso aqui, como é as costas, então não importa tanto como eu vou colocar. Mas aí eu vou tentar colocar por trás das duas, ó. Tá vendo? Eu meio que travei, ó. Travei. E esse é o nosso bolo. Aparentemente, parece um negócio assim, nossa, tão bruto, né? Tão rústico. Na hora que a gente começar a colocar o topper, aí vocês vão ver como é que o negócio fica top, né? Porque eu falo que aparentemente assim não parece tão bonito, mas depois a gente começa a colocar o topper. E aqui, gente, sobrou umas casquinhas que depois eu vou ver aqui se eu coloco mais alguma coisa, se eu faço mais alguma inventação de moda. Vou aqui, gente, agora só dar uma limpadinha na bandeja, porque chocolate aqui sujou um pouquinho, só pra gente manter organizado, a gente não esquecer de limpar, né? Então, ó, nós vamos colocar agora o topperzinho. E eu fiz também aqui, gente, fiz também, ó, o meu musgo, que eu ensino aqui no canal, tem um videozinho aqui falando sobre esse musgo, que é top demais. Eu amo usar esse musgo aqui, porque dá um efeito top nesses bolos. Então, assim, é uma massinha de bolo tingida, né, eu ensino aqui no canal. E eu fiz, né, no caso eu assei ela ontem, botei um saquinho aqui, ó, pra poder armazenar ela na geladeira, só tirar aqui o saquinho. Ó. E você pode tingir da cor que você quiser, tá? No caso aqui, eu usar como grama, né? Então, eu tingi de verde, né? Mas pode fazer um verde mais escuro, aqui eu gosto mais desse verde mais claro, que eu acho que dá um pouco mais de vida, né? Mas agora nós vamos começar a colocar o nosso topper e vamos colocando o musgo de acordo com o topper, tá bom? Então vamos lá. E o topper, gente, a gente vai colocando de acordo com a nossa necessidade, tá? Eu fiz o topper, que a gente que faz o nosso topper. Então, assim, eu vou colocar aqui um saquinho de açúcar atrás para segurar essa boleira que tá girando, né? E me atrapalha. Então a gente vai colocar o topper de acordo com a nossa necessidade. Então aqui. E por que a gente começou a fazer o topper, gente? Nós começamos a fazer o topper porque é bem mais prático você fazer. Vou tentar virar pra vocês assim, pra vocês verem como é que é bem mais prático você fazer, né, do que você pagar pessoas para fazer, que acaba ficando um pouco mais caro, né? Então aqui nós vamos colocar aleatório, se precisar mudar a gente muda. Então assim, por que é bom você fazer? Porque, gente, você sabe como é que vai ser seu bolo. Ó, você tem noção de como que vai ser seu bolo, o tamanho do seu bolo. A pessoa que você compra, muitas das vezes, ela vai fazer de acordo com o que ela quer fazer, né? Então a questão do tamanho, ela não vai se preocupar tanto. Ah, mas aí eu passo o tamanho para a pessoa, mas nem sempre a pessoa tem essa preocupação. Né? Então você sabe, você tem noção do tamanho do seu bolo. Isso é importante saber, né? O tamanho do seu bolo. Deixa eu ver se eu coloco essa. E muitas das vezes, gente, tem topper aqui que sobra, né? Sobra topper e eu descarto, põe em outro bolo, algo assim. Mas tem muitas vezes também que vai todo o bolo, né? Vai todo, no caso, todo o topper, né, no bolo. Então, deixa eu colocar isso aqui. Tá vendo? Por isso que a gente precisa ir pensando, ó. A gente precisa ir vendo o bolo. Essa vaquinha, deixa eu colocar aqui embaixo. É por isso que a gente põe o musgo depois. Vou colar aqui. Porque se a gente põe o musgo muito antes, é claro que a gente vai colocar o musgo de acordo com o nosso topper. Então, gente, ó, já mais ou menos adiantei já aqui o topper, né? Colando, que é um pouco mais enjoadinho, né? Então, um pouquinho de tempo. E agora a gente vai colocar o nosso querido musgo, né? Que eu vou te falar que se você ainda não experimentou ainda, se você ainda não foi lá fazer essa receita para decorar o seu bolo, tá perdendo tempo. Que eu vou te falar. É muito top e fica muito bonito, né? Pra quem nos acompanha e vê as nossas decorações com musgo, né? E aqui essa receita, uma receita, né? Apenas uma receita dá essa quantidade aqui, tá? Que é um bolinho aqui de 10 centímetros de diâmetro, tá? Ele fica bem baixinho, mas é o suficiente para um bolo desse, ainda sobra um bocado, tá? Então dá para 2 bolos aí tranquilo. A não ser que você queira lotar ele de musgo. Aí já realmente gasta um pouquinho mais. Mas você pode dobrar a receita, tá? Então aqui, ó, eu vou simplesmente encaixando. Estou tirando pedacinhos, ó. Porque a minha ideia aqui, ó, é colocar. Então assim, tome cuidado para não esfarelar
ele, né? Se você quiser colar com um pouquinho de chocolate, igual aqui meu chocolate tá derretido aqui, ó. Pegar só um pouquinho, pra não ficar soltando, tá? Porque já que a casquinha não gruda, né, por causa que ela tá seca, não tem chantilly para grudar o musgo, você pode, né, passar um pouquinho de chocolate. Eu tô fazendo isso aqui, tampando esses buraquinhos que ficou entre as casquinhas, né, e fica até bonitinho, parece que o musgo tá crescendo, né, entre as cascas de madeira. Então, por exemplo, aqui, ó. E o musgo é isso aí, gente, assim, não tem muita... o como colocar, você vai acrescentando de acordo com a sua necessidade aqui, né, aí, no caso. Vou aqui, eu vou colocar aqui. Eu tenho um porquinho aqui atrás, eu vou colocar como se você tivesse atrás do arbustinho ali, né? E você vai acrescentando, ó. Um pouquinho aqui. Aí você vai tirando assim, igual eu fiz, tira da forma e vai tirando pedacinhos, porque aí você consegue dar esse efeito como é que fala? De arbusto, né? Porque se você for esfarelar, aí até dá, mas aí vai ficar muito esfarelado, não é muito legal não. Aqui eu passei um pouquinho de chocolate, gente, porque aqui não tem como grudar, né? Queria colocar aqui só pra tampar o pezinho dessa minha plaquinha, né? E aqui também eu vou tampar, porque ficou um pedacinho que eu sempre colo, gente. Essas coisinhas que vocês estão vendo aqui, a vaquinha não, isso aqui não, eu colei com chocolate na própria casquinha. Mas a maioria eu colo na bandeja. Quando eu colo na bandeja, eu colo com cola quente, tá? Vou só tirar aqui um pedacinho. Aí eu vou colar aqui um chocolate. É só pra dar um acabamento mesmo, tá? Só pra não ficar parecendo a cola quente ali. E aqui só vou enfiar aqui. E a nossa galinha aqui também vai receber um arbustozinho. Gente, olha como é que dá vida ao bolo. Dá ou não dá? Né? Tava aquela casca marrom, né? Não fica tão assim, tão visivelmente bonito, né? Aí você coloca o musgo. Por isso eu gosto de fazer esse num tom, um verde mais claro, né? Pra realmente dar essa vida. Mas claro que fica a seu critério, tá? Isso aí vai ser de acordo com a sua necessidade e com o que você quer. Se eu quiser eu posso colocar aqui atrás, mas eu não quero, porque acho que não tem necessidade de colocar. Deixa eu só ver o que eu faço aqui. Só mais um musguinho que eu furei um buraquinho aqui. E depois eu vi que não precisava, então eu vou tampar com o musgo para não confundir o cliente quando ele for colocar, né, o topperzinho. Olha que coisa linda, gente. Não parece aquele bolo, né, que começou sem graça, né, só com uma camada de chantilly. Olha bandejinha. Ele vai girando porque tá muito pesado. Então, ou seja, dicas que foram dadas aqui, né. A questão da pré-camada vale para todo bolo, né? Independente se seja redondo ou não. Todo bolo merece a pré-camada e é importante que você faça ela. As casquinhas, não há necessidade de ser uma casquinha grossa, pode ser fininha, porque aqui a ideia é só tampar a lateral. Então não tem necessidade de ser tão grossa, tá? Porque você economiza o chocolate também e não pesa tanto para o cliente no final total do bolo, né? A questão dos toppers, a dica do topper de você fazer, nós fizemos investimento na nossa impressora e eu posso dizer para vocês que foi o melhor investimento que eu pude fazer. Tanto que hoje a gente está, além dos toppers, a gente está começando a trabalhar com lembrancinhas. Então, ou seja, vale a pena, é mais uma renda. Você faz um investimento numa impressora, mas você tem essa possibilidade, né, de trabalhar com inúmeras coisas de papelaria e também com topper, onde você pode fazer o topper que você quiser, do tamanho que você quiser, da forma que você quiser. Né? Então tem essa liberdade, né? E também sobre a questão, né, do musgo, que é uma dica muito legal, que eu tenho vídeo no canal ensinando aqui, só colocar aí, confeitaria Lidiane Castro musgo, que ajuda muito a dar essa vida ao bolo, né, dessa cor ao bolo. Então vale a pena você fazer, tá bom? Então, olha, eu espero muito que você tenha gostado, espero muito que tenha te ajudado essas dicas. Se você gostou, já deixa aí seu like. Não se esquece, né? Não se esqueça aí de acionar o sininho de notificações para que você não perca, né, as notificações dos nossos vídeos, tá bom? E mais uma vez, obrigada por você que nos assiste até aqui, você que está nos acompanhando há muito tempo, tem pessoas aí que nos acompanham desde o comecinho. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição para responder a vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!